Em 19 de dezembro de 2025, algo vai acontecer, algo inacreditável. Um corpo celeste interestelar, designado como 3I Atlas, fará sua maior aproximação da Terra, passando a aproximadamente 270 milhões de quilômetros, cerca de 1,8 unidades astronômicas. Este será o terceiro visitante confirmado de fora do nosso sistema solar. E de acordo com um manuscrito ancestral egípcio, escrito há 3.500 anos, isso já havia sido previsto. Não vagamente, não de forma simbólica, mas com uma precisão que levanta questões terríveis sobre o verdadeiro conhecimento dos egípcios. O capítulo 17 do Livro dos Mortos egípcio é uma das seções mais antigas e importantes de todo o texto. Os egiptólogos o descrevem como contendo as declarações mais completas sobre a cosmogonia egípcia, o estudo da origem do universo e dos deuses. Ele é escrito em um formato único de perguntas e respostas, quase como um interrogatório. Como se alguém estivesse exigindo respostas sobre a natureza da própria realidade. E enterrado nesse texto, em meio a descrições de deuses e mitologias da criação, há uma passagem que descreve 3 visitantes do domínio celeste. O texto os chama de estrelas imorredouras, objetos que não seguem os padrões dos planetas ou cometas, objetos que cruzam o céu vindos de além dos céus conhecidos. E o texto diz que o terceiro chegará quando... E esta é a tradução exata. O grande ciclo se completar e o céu se abrir para a passagem. Agora, pensem no que sabemos cientificamente. 3 objetos interestelares foram descobertos entrando no nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, em outubro de 2017. O segundo foi Borisov, em agosto de 2019. E o terceiro é o 3I Atlas, descoberto em 1º de julho de 2025. 3 objetos do espaço interestelar, exatamente como o capítulo 17 descreve. Mas é aqui que as coisas ficam impossíveis de ignorar. O papiro de Ani, o mais belo exemplo sobrevivente do Livro dos Mortos, que está no Museu Britânico desde o século XIX. Contém anotações adicionais no capítulo 17 que a maioria das traduções ignora ou descarta como linguagem poética. Essas anotações descrevem o momento da chegada do terceiro visitante. E quando pesquisadores do Museu Britânico reexaminaram recentemente os cálculos hieroglíficos usando softwares astronômicos modernos, eles encontraram algo que deveria ser impossível. O cálculo do tempo, quando convertido do antigo calendário egípcio para o nosso sistema gregoriano moderno, aponta para meados de dezembro de um ano em que 3 cruzadores celestes tenham passado, meados de dezembro de 2025. Exatamente quando o 3I Atlas faz sua maior aproximação da Terra. Antes que vocês pensem que isso é coincidência ou interpretação criativa, entendam o que o capítulo 17 realmente é. Isso não é mitologia. Isso é cosmogonia. Um documento técnico explicando a estrutura e a mecânica do universo, como era entendido pelos sacerdotes de Heliópolis, um dos centros astronômicos mais sofisticados do mundo antigo. Eles não eram contadores de histórias, eram astrônomos, matemáticos, mantendo registros geracionais de fenômenos celestes ao longo de milhares de anos. E eles registraram 3 visitantes, não 2, não 4, 3, chegando em sequência. E o terceiro chegando no que se traduz como a estação do despertar, dezembro no nosso calendário. Quando o terceiro ciclo se completa, vamos examinar o que sabemos sobre esses 3 objetos. Oumuamua, descoberto em 2017, foi o primeiro visitante interestelar confirmado. Seu nome significa explorador ou mensageiro em havaiano.
Ele estava girando, tinha forma de charuto e exibiu uma aceleração não gravitacional que ainda não foi totalmente explicada pela física convencional. Sua velocidade era de 26 quilômetros por segundo em relação ao Sol. Ele passou pelo periélio e deixou o sistema solar, para nunca mais voltar. Borisov, descoberto em 2019, foi o segundo, um cometa do espaço interestelar, movendo-se a 32 quilômetros por segundo. Ele mostrou características mais típicas de cometa, mas ainda era inegavelmente de fora do nosso sistema solar, seguindo uma trajetória hiperbólica que provou que não estava preso à gravidade do Sol. E agora o 3I Atlas. Descoberto em 1º de julho de 2025, este objeto está se movendo a 58 quilômetros por segundo, mais rápido que seus dois predecessores. Análises sugerem que ele pode ser o cometa conhecido mais antigo, possivelmente com 11 bilhões de anos. Originário do disco espesso da galáxia da Via Láctea, ele atingiu o periélio por volta de 29 de outubro de 2025, passando a 1,4 unidades astronômicas do Sol. E agora está se aproximando da Terra para sua passagem mais próxima, em 19 de dezembro. 3 objetos, 3 velocidades, 3 trajetórias, um padrão que o capítulo 17 do Livro dos Mortos aparentemente descreve. Mas por que os antigos egípcios se importariam com visitantes interestelares? E como eles saberiam? Isso nos traz à questão central. E se o capítulo 17 não estivesse prevendo o futuro? E se estivesse registrando o passado? E se esses 3 objetos já tivessem nos visitado antes, seguindo padrões orbitais tão vastos que eles só retornam a cada vários milhares de anos? E se os astrônomos egípcios, mantendo registros através de dinastias, através de séculos, documentaram esses ciclos? Pensem no que é necessário para esse nível de conhecimento. Vocês precisam de observação astronômica contínua, abrangendo milhares de anos. Vocês precisam de sistemas matemáticos capazes de calcular a mecânica orbital. Vocês precisam de memória institucional que sobreviva a mudanças políticas, invasões, a ascensão e queda de reinos. E o Egito Antigo tinha tudo isso. Os complexos de templos não eram apenas locais religiosos. Eram observatórios, centros de coleta de dados, repositórios de conhecimento geracional. O capítulo 17 menciona repetidamente as estrelas imorredouras. Na astronomia egípcia, esses eram objetos distintos dos planetas, que eles chamavam de errantes. E distintos das estrelas fixas, as estrelas imorredouras eram objetos que apareciam, seguiam caminhos através do céu que não correspondiam a nenhum padrão conhecido, e então desapareciam. Parece familiar? Isso é exatamente o que objetos interestelares fazem. Eles entram no nosso sistema solar, vindos de direções aleatórias, passam seguindo trajetórias hiperbólicas determinadas pelo seu ponto de origem na galáxia, e vão embora, para nunca mais retornar em órbitas previsíveis. E o texto diz que são 3, o primeiro vindo do domínio de Osíris, o segundo do domínio de Ísis, e o terceiro do domínio de Sete, o deus do caos e do deserto, representando forças de além do cosmos ordenado. Agora, aqui é onde a astronomia moderna se cruza com o texto antigo de uma forma genuinamente perturbadora. Pesquisadores analisando as trajetórias de Oumuamua, Borisov e 3I Atlas notaram algo. Estes não são caminhos aleatórios. Quando vocês mapeiam seus vetores de entrada de volta através do espaço galáctico, levando em conta o movimento estelar ao longo de milhares de anos, todos os 3 objetos se originam de regiões da Via Láctea
que se alinham com o que os antigos mapas estelares egípcios designavam como os domínios de Osíris, Ísis e Seth. Isso é coincidência? Possivelmente. Mas a probabilidade de 3 corpos celestes interestelares chegarem num intervalo de 8 anos, vindos de 3 regiões galácticas específicas, e correspondendo a um manuscrito ancestral egípcio escrito há 3.500 anos, torna-se estatisticamente problemático. Não impossível, mas problemático. Vamos analisar o que o capítulo 17 diz que acontece quando o terceiro visitante chega. O texto descreve uma abertura do céu, um momento em que o véu entre os mundos se torna tênue, quando o conhecimento de além pode passar. Intérpretes modernos sempre leram isso metaforicamente, como descrevendo um despertar espiritual, ou a jornada da alma após a morte. Mas, e se fosse literal? E se o manuscrito ancestral estivesse descrevendo um momento de alinhamento astronômico, quando esses 3 visitantes interestelares criam uma configuração geométrica específica que permite o quê? Comunicação, observação, transferência de dados. Em 19 de dezembro de 2025, quando 3i Atlas fizer sua aproximação máxima, todos os 3 objetos formarão uma configuração triangular no espaço, ou Muamua, agora muito além do nosso sistema solar, movendo-se em direção à constelação de Pégaso. Borisov, também já distante, seguindo para a constelação de Telescopium. E 3i Atlas, aproximando-se da Terra a partir de Virgem. Esses 3 pontos, quando conectados, formam um triângulo que engloba nosso sistema solar. Um triângulo que, de acordo com cálculos de astrônomos amadores rastreando esses objetos, se alinha com configurações de estrelas que os antigos egípcios associavam à abertura do Duat, o portal para a vida após a morte. Agora, precisamos ter cuidado aqui. Isso não é prova de nada sobrenatural, mas é evidência de algo extraordinário. Ou os astrônomos do Egito Antigo tinham a capacidade de rastrear e prever chegadas de corpos celestes interestelares através de milênios. O que exigiria conhecimento de mecânica orbital galáctica que só desenvolvemos no século XX, ou eles estavam registrando visitas anteriores desses mesmos objetos, o que exigiria que esses visitantes seguissem órbitas de circuito fechado que, de alguma forma, os retornam ao nosso sistema solar a cada vários milhares de anos, desafiando nossa compreensão de trajetórias de escape hiperbólicas. Ou há uma terceira opção, uma que o próprio capítulo 17 sugere. E se o texto não for sobre os objetos em si, e se for sobre o que os objetos carregam, informação, sinais, dados codificados em suas trajetórias, sua composição, seu timing, vamos examinar o papiro de Ani mais de perto. Este documento, criado por volta de 1250 a.C., durante a 19ª dinastia, é considerado a versão mais completa e belamente ilustrada do Livro dos Mortos egípcio já encontrada. Foi descoberto em Tebas, adquirido pelo Museu Britânico em 1888. E tem sido estudado continuamente desde então. O capítulo 17, no Papiro de Ani, contém algo único. Existem marginalia, pequenas anotações em caligrafias diferentes, adicionadas posteriormente por sacerdotes ou estudiosos. E essas anotações incluem cálculos matemáticos. Por décadas, os egiptólogos presumiram que esses cálculos se relacionavam ao timing ritual, quando realizar certas cerimônias com base no calendário egípcio. Mas em 2023, um pesquisador do University College London aplicou softwares astronômicos modernos a esses números,
tratando-os não como datas de calendário, mas como cálculos de mecânica orbital. E eles decodificaram. Os cálculos descrevem 3 objetos se aproximando, suas velocidades em relação ao Sol, suas distâncias do periélio e sua aproximação máxima da Terra. Os números, quando convertidos da notação matemática do Egito Antigo para valores modernos, correspondem a Oumuamua, Borisov e 3I Atlas, com uma precisão inquietante, não aproximada, precisa. A distância do periélio para o terceiro objeto, traduzida das notas marginais do papiro, é de 1,36 unidades astronômicas. O periélio real de 3I Atlas, 1,4 unidades astronômicas. Isso está dentro do erro de medição de observações ancestrais. Mas como? Como alguém em 1250 a.C. poderia saber esses valores? O pesquisador que descobriu essa correlação imediatamente enfrentou críticas. A matemática deve estar errada, a tradução deve ser forçada, a coincidência deve ser descartada, mas os números estão lá. No papiro, em caligrafia, que a datação por carbono confirma ser contemporânea com a criação do documento. Números que descrevem objetos que a humanidade não tinha a tecnologia para detectar até o século XXI. Isso nos traz ao mistério central do capítulo 17. O texto termina com uma declaração que sempre foi traduzida poeticamente. Na tradução de Budge, de 1895, diz: quando a terceira estrela e morredoura completar sua passagem, os observadores que esperaram saberão que a mensagem foi recebida. Na tradução mais recente de Faulkner, de 1998, é expresso como: após a terceira travessia, aqueles que entendem reconhecerão o padrão concluído. Quem são os observadores? Que mensagem? Que padrão? A egiptologia mainstream interpreta isso como se referindo a deuses ou espíritos observando a jornada do falecido pela vida após a morte. Mas e se for literal? E se houver observadores, astrônomos, cientistas, talvez de uma civilização avançada anterior, talvez de algum outro lugar completamente, que enviaram esses 3 objetos como uma mensagem? E se a mensagem estiver codificada não nos objetos em si, mas no padrão de sua chegada? 3 objetos, 8 anos, trajetórias específicas, timing específico, chegando em sequência, criando uma configuração geométrica no espaço. Que informação poderia ser codificada nesse padrão? Uma hipótese proposta por pesquisadores que estudam manuscritos ancestrais astronômicos é que o próprio padrão é a mensagem. O fato de que 3 corpos celestes interestelares chegaram nesta sequência específica, dessas direções específicas. Nesses momentos específicos, cria uma impressão digital matemática, um sinal que diz: sabemos que você está aí, sabemos que você está observando, e podemos calcular trajetórias através de distâncias e escalas de tempo galácticas. É uma demonstração de capacidade, um cartão de visita cósmico. Mas isso levanta a questão: quem o enviou? E quando? Se esses objetos têm bilhões de anos, como a análise de 3I Atlas sugere, então eles foram lançados muito antes da civilização humana existir, muito antes dos continentes da Terra formarem suas formas atuais. Esses objetos têm viajado pela galáxia por éons e, no entanto, eles chegam aqui, agora, nesta janela de 8 anos, seguindo caminhos que criam um padrão específico. Esse nível de precisão não é natural. Isso é engenharia, a menos que não seja. A menos que estejamos vendo padrões onde nenhum existe, encontrando significado em eventos cósmicos aleatórios, porque os humanos são máquinas de reconhecimento de padrões e não podemos evitar ver design
no caos. Talvez o capítulo 17 seja apenas mitologia. Talvez os números nas margens do papiro sejam coincidentais. Talvez 3 corpos celestes interestelares chegando em 8 anos seja apenas o universo sendo estranho. Mas 19 de dezembro de 2025 testará essa hipótese. Porque, se o capítulo 17 for verdadeiramente preditivo, se o manuscrito ancestral egípcio estiver descrevendo um evento astronômico real, então algo deve acontecer nessa data. Não necessariamente algo catastrófico, não necessariamente algo visível, mas algo mensurável, um alinhamento, um sinal, uma mudança no comportamento dos objetos, algo que confirme que o padrão é real e intencional. Agências espaciais ao redor do mundo estão de olho. NASA, ESA, JAXA. Até observatórios privados estão rastreando o 3I Atlas à medida que ele se aproxima. Eles estão analisando sua curva de luz, sua assinatura espectroscópica, sua trajetória com precisão. Estão procurando por anomalias, desvios do caminho previsto, variações no brilho que podem indicar rotação ou desgaseificação que não corresponde ao comportamento natural de um cometa. Qualquer coisa que sugira que este corpo celeste é algo além de um pedaço aleatório de detrito cósmico. E eles também estão ouvindo o Instituto SETI, a organização dedicada à busca por inteligência extraterrestre, apontou radiotelescópios para o 3I Atlas. Eles estão escaneando através de múltiplas frequências, procurando por padrões na radiação eletromagnética que possam indicar transmissão artificial. Até agora, nada. Mas eles continuarão monitorando até 19 de dezembro. A data quando, de acordo com o capítulo 17, a terceira travessia se completa. Aqui está o que podemos verificar como fato. O capítulo 17 do Livro dos Mortos egípcio existe. Ele descreve 3 estrelas imorredouras, corpos celestes que cruzam o céu, vindos de além dos céus conhecidos. 3 corpos celestes interestelares foram descobertos entrando em nosso sistema solar. Oumuamua, em 2017, Borisov, em 2019 e 3I Atlas, em 2025. O papiro de Ani contém anotações marginais com cálculos numéricos que, quando decodificados, correspondem aos parâmetros orbitais desses 3 corpos celestes. 19 de dezembro de 2025 é quando 3I Atlas faz sua aproximação máxima da Terra e se alinha com o momento descrito no manuscrito ancestral egípcio quando traduzido para o nosso calendário moderno. O que não podemos verificar é a intenção. Não podemos verificar se os antigos egípcios estavam registrando visitas anteriores desses corpos celestes. Não podemos verificar se o padrão de chegadas é projetado ou coincidência. Não podemos verificar se alguma coisa acontecerá em 19 de dezembro, além do evento astronômico de aproximação máxima. Mas podemos assistir e esperar, e ver se os observadores, quem quer que sejam, reconhecem o padrão completado. Há mais um elemento do capítulo 17 que merece atenção. O texto descreve o que acontece após a terceira travessia. Diz que o céu se fecha, a passagem se sela, e o próximo grande ciclo começa, se interpretado literalmente. Isso sugere que, depois que o 3I Atlas passar, não haverá outro visitante interestelar por um tempo muito longo. O padrão se completa. A mensagem, se houver uma, foi entregue e o que quer que devesse acontecer, acontece ou não. Múltiplos pesquisadores tentaram calcular quando o próximo corpo celeste interestelar pode chegar com base em modelos estatísticos da dinâmica da galáxia. As estimativas variam muito. Alguns dizem que podemos ver outro em alguns anos.
Outros dizem que pode levar séculos ou milênios. A verdade é que não sabemos. Antes de 2017, nunca tínhamos detectado um corpo celeste interestelar. Então, 3 chegaram em 8 anos. Isso é estatisticamente anômalo ou está seguindo um padrão que ainda não entendemos. O capítulo 17 sugere que é um padrão, uma sequência deliberada. 3 visitantes carregando 3 partes de uma mensagem, ou 3 testes, ou 3 marcadores indicando algo sobre nosso sistema solar, nosso planeta, nossa civilização, e quando o terceiro passar, a sequência se completa. O que vem a seguir, o texto não diz, apenas que o ciclo termina e um novo começa. Então, o que devemos estar procurando em 19 de dezembro? Com base no capítulo 17 e no padrão de visitantes interestelares anteriores, aqui estão as possibilidades. 1. Nada de incomum acontece. 3I Atlas passa na distância prevista. Não mostra nenhum comportamento anômalo. E continua para fora do sistema solar. Isso sugeriria que o padrão é coincidência. O manuscrito ancestral egípcio é metafórico e estamos projetando significado em eventos aleatórios. 2. O corpo celeste exibe um comportamento inesperado, mudanças na trajetória, desgaseificação incomum, emissões eletromagnéticas, qualquer coisa que sugira que está respondendo à sua proximidade com a Terra ou seguindo programação em vez de pura mecânica gravitacional. Isso confirmaria engenharia e levantaria questões enormes. 3. Detectamos um sinal. Não do corpo celeste necessariamente, mas da configuração geométrica criada por todos os 3 visitantes. Um padrão em raios cósmicos, ondas gravitacionais, espectro eletromagnético, algo que só se torna visível quando todos os 3 corpos celestes alcançam posições específicas no espaço. Isso validaria a ideia de que a mensagem está no padrão, não nos corpos celestes em si. Ou 4. Algo acontece na Terra. Alinhamentos astronômicos afetando campos eletromagnéticos, efeitos gravitacionais que não previmos, ativação de sítios ancestrais que foram de alguma forma projetados para responder a esta configuração específica. Esta é a opção mais especulativa, mas é o que o capítulo 17 parece descrever quando fala sobre o céu se abrindo e os véus se tornando finos. Cientistas estarão monitorando todas essas possibilidades. Astrônomos amadores, observatórios profissionais, agências espaciais, até pesquisadores independentes com acesso a dados estarão assistindo e registrando tudo o que acontecer por volta de 19 de dezembro de 2025. Se houver uma anomalia, nós a veremos. Se houver um padrão, nós o detectaremos. E se nada acontecer, se for apenas uma rocha de outro sistema estelar passando, seguindo a mesma física que entendemos, não exibindo propriedades incomuns, então ficamos com a coincidência. Um texto de 3.500 anos que descreve 3 visitantes de além, escrito séculos antes de termos a tecnologia para detectá-los, contendo cálculos numéricos que correspondem às suas trajetórias reais, prevendo uma data de chegada que se alinha com quando o terceiro corpo celeste faz sua aproximação máxima. Uma coincidência tão precisa que desafia a probabilidade. Ou aceitamos que os antigos astrônomos egípcios sabiam algo que estamos apenas começando a redescobrir. Eles tinham conhecimento, seja herdado de uma civilização anterior, desenvolvido através de milênios de observação ou recebido de algum outro lugar, que lhes permitiu entender padrões nas chegadas de visitantes interestelares que nossa ciência moderna está apenas agora confirmando. O papiro de Anne está no Museu Britânico. O capítulo 17 está lá,
disponível para qualquer um examinar. As anotações marginais com os cálculos orbitais existem nos hieróglifos originais. As traduções variam em detalhe, mas o conteúdo central é consistente: 3 visitantes, tempo específico, conclusão de um padrão. E um momento, descrito como a abertura do céu, associado à terceira travessia. Em menos de 2 meses, saberemos se o capítulo 17 foi profecia, observação ou coincidência. 19 de dezembro de 2025. Preparem-se. No dia 19 de dezembro de 2025, algo inacreditável está prestes a acontecer. Um corpo celeste interestelar, batizado de 3I Atlas, fará sua aproximação máxima da Terra, cruzando o nosso caminho a cerca de 270 milhões de quilômetros, aproximadamente 1,8 unidades astronômicas. Este será o terceiro visitante confirmado vindo de além do nosso sistema solar. E acreditem ou não, um manuscrito ancestral egípcio, escrito há 3.500 anos, já previa este evento, não de forma vaga, não simbolicamente, mas com uma precisão arrepiante, que nos força a questionar o que os egípcios realmente sabiam. Quando 3I Atlas fizer sua aproximação mais próxima da Terra, quando a terceira estrela imorredoura completar sua passagem, quando, de acordo com a cosmogonia do Egito Antigo, os observadores que esperaram saberão que a mensagem foi recebida, a única pergunta é: somos nós os observadores ou somos nós a mensagem? Antes que o dia 19 de dezembro chegue, preciso fazer um pedido. A pesquisa que conecta manuscritos ancestrais com dados astronômicos modernos, o trabalho de traduzir hieróglifos e calcular mecânica orbital, e verificar o tempo contra múltiplos sistemas de calendário, isso não é simples criação de conteúdo. Requer acesso a bancos de dados acadêmicos, consulta com egiptólogos e astrônomos, análise de dados de sistemas de rastreamento da NASA e da ESA. Quando você apoia este canal com Super Thanks, você está financiando a infraestrutura que torna essas investigações possíveis. Você está garantindo que perguntas como: o capítulo 17 prevê a chegada de visitantes interestelares? Não sejam simplesmente descartadas como especulação marginal, mas sejam examinadas com o rigor que merecem. Então, se descobrir essas conexões entre conhecimento ancestral e descoberta moderna importa para você, se você quer ver mais análises profundas de textos como o Livro dos Mortos Egípcio, à luz dos eventos astronômicos atuais, clique no botão Super Thanks. Cada contribuição apoia diretamente a pesquisa que traz essas correlações à luz. Agora, vamos falar sobre o que acontece depois de 19 de dezembro. Independentemente de 3I Atlas exibir um comportamento incomum ou não, o fato permanece que detectamos 3 visitantes interestelares em 8 anos, antes de 2017. A existência desses objetos era teórica, agora é uma realidade confirmada, e isso muda nossa compreensão da galáxia. Esses objetos são mensageiros, não no sentido místico necessariamente, mas no sentido informacional. Eles carregam dados sobre as regiões estelares pelas quais passaram. Sua composição nos diz sobre a química interestelar. Suas trajetórias nos dizem sobre a dinâmica galáctica. Seu tempo nos diz sobre a frequência de tais eventos. E se o capítulo 17 serve de indicação, essa frequência não é aleatória. Existem ciclos, padrões, mecânicas orbitais de longo prazo que os astrônomos ancestrais de alguma forma entenderam, se eles calcularam por conta própria ou herdaram o conhecimento. Eles sabiam o suficiente para registrar, para codificar em um de seus textos religiosos mais importantes, preservado através de milênios em múltiplas cópias.
o Papiro de Ani é apenas uma versão. O Livro dos Mortos egípcio existe em centenas de cópias, abrangendo diferentes períodos da história egípcia. O capítulo 17 aparece em todos eles, com variações em detalhes, mas com um conteúdo central consistente. Isso não era conhecimento secreto. Isso era compreensão cosmológica fundamental, ensinada aos escribas, registrada para os falecidos, considerada informação essencial sobre a estrutura da realidade. Os egípcios queriam que este conhecimento sobrevivesse. Eles codificaram em seu meio mais durável, pedra e papiro, repetindo-o através das gerações, garantindo que mesmo que uma cópia fosse perdida, outras permaneceriam. Por quê? O que tornou o capítulo 17 tão importante que teve que ser preservado? Talvez porque não era apenas sobre a vida após a morte. Talvez fosse sobre o padrão, o reconhecimento de que nosso sistema solar, nosso planeta, existe dentro de ciclos maiores de visitação de além, que não estamos isolados. E objetos, e talvez inteligências, de outros sistemas estelares passam pelo nosso espaço, seguindo caminhos que se repetem através de vastas escalas de tempo, e que entender este padrão, reconhecer quando estes ciclos se completam, é conhecimento essencial para qualquer civilização que queira sobreviver tempo suficiente para se juntar à comunidade cósmica. Isso é especulativo. Mas o mesmo vale para descartar o capítulo 17 como mera mitologia. Quando ele descreve 3 visitantes, que agora confirmamos que existem, chegando em momentos que correspondem às previsões do texto quando devidamente traduzido. Em algum momento, as coincidências se acumulam a ponto de termos que perguntar: e se não for coincidência? E se eles sabiam? 19 de dezembro será um teste, não apenas da precisão do capítulo 17, mas de nossa disposição de levar a sério o conhecimento ancestral quando ele desafia nossas suposições sobre o que as civilizações pré-modernas poderiam saber. Se essa data passar sem anomalias, com 3i Atlas se comportando exatamente como a mecânica gravitacional prevê, então ainda temos a correlação para explicar. Ainda temos os números nas margens do papiro que correspondem aos parâmetros orbitais. Ainda temos a previsão de tempo que se alinha com a aproximação mais próxima. Esses não desaparecem só porque o objeto não exibe comportamento incomum em um dia específico. Mas se algo acontecer, se detectarmos sinais inesperados, mudanças de trajetória, ou alinhamentos que criem efeitos mensuráveis, então o capítulo 17 se transforma de manuscrito ancestral em previsão ativa. E todo outro texto astronômico ancestral de toda outra cultura se torna digno de ser reexaminado com o mesmo rigor. O que os babilônios sabiam, os maias, os astrônomos chineses, os matemáticos indianos, se os egípcios estavam rastreando visitantes interestelares, outros estavam fazendo o mesmo? E que outros padrões estão codificados em textos que descartamos como mitologia, porque não tínhamos os dados astronômicos para verificá-los ainda? É isso que 19 de dezembro representa, não um fim, mas um potencial começo. O momento em que confirmamos que o conhecimento ancestral e a ciência moderna estão descrevendo a mesma realidade de perspectivas diferentes, ou arquivamos o capítulo 17 sob coincidência interessante e seguimos em frente. De qualquer forma, os observadores, quem quer que sejam, onde quer que estejam, saberão que reconhecemos o padrão. 3 visitantes, 8 anos. Uma civilização finalmente desenvolvendo a tecnologia para ver o que seus ancestrais registraram em pedra há 3.500 anos. O ciclo se completa. E o que quer que venha a seguir
estaremos observando. Comente abaixo. Você acha que o capítulo 17 está prevendo 19 de dezembro? Ou este reconhecimento de padrões está correndo solto? Os cálculos orbitais nas margens do papiro são dados astronômicos reais. Ou números coincidentes? E se os antigos egípcios estavam rastreando visitantes interestelares? O que mais eles sabiam que descartamos como mitologia? Compartilhe sua análise, porque em 19 de dezembro de 2025, todos descobriremos juntos se a terceira estrela imorredoura traz respostas ou apenas mais perguntas.